entrando ao vivo também no Instagram da no meu Instagram, né, no meu Instagram pessoal, Fernando Franklin, né, FH Franklin. Vamos falar um pouquinho de tudo que aconteceu no dia de hoje, bastante coisa. No dia de hoje não, nessa semana, né, nessa última semana, desde o dia primeiro. Dia primeiro não, desculpa gente, estou ficando doido aqui já. Desde o dia 19, né, espero que vocês gostem e vamos lá, compartilhem, chamem os amigos e vamos ver o que a gente consegue fazer aí pra gente fazer. Estou só fazendo uns últimos ajustes aqui, pessoal, para ver se eu consigo aqui fazer alguns últimos ajustes, mas a princípio eu vou fazendo uns testes. Pessoal aí que estiver no Instagram da Mario Franklin, né, depois eu vou dar uma olhada nas perguntas que tiverem pra gente responder no final, tá? Que agora no momento eu não vou conseguir olhar os dois ao mesmo tempo não. Mas vamos lá. Começando já no cenário internacional, política internacional nos Estados Unidos, o porta-voz da Casa Branca, a porta-voz da Casa Branca, né, Jen Psaki, né, ela afirmou que abre aspas, né, acreditamos que é realista para o Brasil atingir uma redução real do desmatamento até o final da temporada de incêndios de 2021, né? Ou seja, começou aí nesse processo já começa forçando, né, que já era esperado com a vitória do Biden, né, uma pressão em relação à Amazônia, né? Então já tem mais essa situação aí também, que é uma situação que começa a mostrar que vai aumentar essa pressão cada vez mais e esperamos ver como que vai atuar, né, o Brasil nesse sentido. Lá nos Estados Unidos também, os Estados Unidos ele sancionou a Rússia, né, por cyberataque e interferência nas eleições de 2020, né? Então, desde a época lá das eleições foi dito que de alguma forma a Rússia estava ajudando a eleição do Trump, né? E mais um cyberataque teve lá em relação na empresa SolarWinds, que acabou impactando várias empresas privadas, mas também situações do governo. E aí o governo o governo americano acabou dando essa sanção contra a Rússia, né? E aí um ponto importante que a gente tem, né, dessa sanção é que ao mesmo tempo que faz a sanção contra a Rússia, o Biden fala que quer conversar com o Putin, né? Então vamos ver o que isso vai andar de cada lado, mas é a batalha que está tendo dessa vez, né? O foco na China está reduzindo e o foco na Rússia está aumentando um pouco, mas ainda não se abre mão do foco na China, tá, pessoal? Ainda vai ter alguma coisa ali. Portugal, né? Portugal trouxe uma boa notícia hoje. Ele flexibilizou as restrições a voos com o Brasil e o Reino Unido, né? Isso aí para voos essenciais, para comercial, né? Essas coisas. Mas o turismo continua proibido, né? O turismo por si só. Mas isso traz dois pontos positivos, né? Traz o ponto positivo para a gente aqui que quer viajar, que precisa viajar, né? E aí de alguma forma, pelo menos, aquece a economia daqui o setor aéreo, né? Mas também traz uma boa notícia que a situação em Portugal está melhorando e as coisas vai tentando voltar ao normal, né? Tudo que reduz um lockdown é sempre positivo nesse sentido. Rússia e Ucrânia, né? A Rússia que vai estar aí no nosso radar aí por muito tempo, né? A Rússia ela tenta conseguir apoio da França e da Alemanha para frear a reação da Ucrânia, né? Que a Ucrânia está começando a colocar a boca no trombone aí, falando para tudo quanto é lado, mas ao mesmo tempo, né, que tem a Rússia tentando conseguir o apoio da França e da Alemanha, a Ucrânia está quase que implorando, né, tá querendo de qualquer forma ser definitivamente aceita na OTAN, né, e na União Europeia. Ela quer se fortalecer nessa situação, né, para que ela tenha um apoio, tanto o apoio econômico, mas também o apoio militar em caso de uma situação mais agravante com a Rússia, né.
Então é uma situação aí que vai ainda evoluir bastante. A gente tem bastante coisa para poder acompanhar nesse sentido, mas a gente está num ponto interessante de evolução aí, de acompanhamento dos próximos passos, né? Enquanto um lado tá falando que a Rússia, que a Ucrânia tá exagerando, né? Que tá esperneando sem sentido, que não é o caso, né? A Ucrânia já começa a ficar desesperada quanto às movimentações que estão sendo feitas, né? As movimentações das forças armadas da Rússia na fronteira com a Ucrânia. Lembrando que a gente tem mais ou menos aí uns 7 anos que a Rússia teve um movimento, né, que pegou a Crimeia, né? Então, que agregou a Crimeia à Rússia, né? Então, um ponto aí pra gente ficar de olho. Passando já para a parte de mercado internacional, nos Estados Unidos as vendas do varejo subiram 9,8% em março, né, em relação a fevereiro. Os pedidos de novos de seguro-desemprego eles recuaram cerca de 193 mil solicitações. Né? Então aí a gente tem dois indicadores que mostram uma retomada da economia lá nos Estados Unidos, um avanço, né? E poderoso. Esses 9,8% em março foi muito relativo ao pacote de ajuda que o Biden deu, né? Então entrou dinheiro ali na economia, girou e o povo comprou, né? Graças a Deus, porque se o povo pegasse e guardasse só, não aquece a economia como todo mundo gira, né? Então eles gastaram, então deu certo esse apoio e a situação aí no caso agora a gente vê o quanto vai evoluindo, principalmente com o andar da vacinação que lá tá bem bom, né? E ver como é que a gente pode seguir esses passos de alguma forma para poder também chegar nessa situação. Na zona do euro, as exportações lá diminuíram cerca de 2,5% de fevereiro para janeiro, né? E as importações cresceram 3,4%, né? Então a Europa começou a aumentar suas importações e reduzir suas exportações. Um ponto para ficar de olho aí também, que isso vai impactar com certeza aí na taxa cambial. A Coreia do Sul, né? A Coreia do Sul, que é a quarta maior economia da Ásia, né? Ela teve sua população do ano de 2020. No ano de 2020 ela encolheu a população da Coreia do Sul, cerca de 20 mil pessoas mais ou menos apenas, mas mostra uma sinalização de mudança, né? Uma mudança de cultura, uma mudança de situação que pode se confirmar, né, com o passar dos anos. Se isso for se confirmando, vai começar a aumentar esse declínio, né? E provavelmente é um cenário que a gente pode acabar enxergando em outros países também, né, com mais ou menos a mesma cultura, né? E aí em algum momento isso pode virar para o Brasil também, né? Um momento que a população começa a evitar filhos, né, ou ter menos filhos, e a população vai envelhecendo, vai acontecendo essa inversão. E com o Covid isso também provavelmente ajuda de alguma forma até essa inversão, que uma população que encolhe nunca é bom também para a economia, tá, pessoal? Partindo já agora para o cenário nacional, na política brasileira, o presidente Jair Bolsonaro, né, o Poder Data, ele trouxe que a aprovação subiu de 33% para 34% e a rejeição caiu de 59% para 56%. Então, de certa forma, a gente está enxergando aí um certo platô atingido de rejeição, né, uma rejeição máxima aí dele. Tem que esperar as próximas pesquisas, a evolução, né, de tudo para ver o que acontece, né? Mas é um ponto aí de atenção que vai com certeza interfere aí para os próximos anos. O Bolsonaro também na sua live semanal, né, ele reforçou as críticas ao lockdown, né, que para ele, né, é importante que eu estou falando que para o Jair Bolsonaro, né, para o presidente Jair Bolsonaro, ele tem o lockdown tem o objetivo de deteriorar a economia visando a disputa presidencial de 2022, né? Então, ou seja, nesse cenário a gente enxerga que o Bolsonaro em si está levando já a briga, já aumentando o tom para a briga de 2022, né? E agora principalmente com as entradas aí
né, do Lula aí na eleição de forma mais oficial, não oficial ainda na eleição, mas por enquanto agora ele se torna elegível, né, que inclusive é um ponto que a gente traz, que o STF, né, ele anulou nessa semana o julgamento do Lula e tornou ele novamente elegível para 2022, né. A Câmara, vale ressaltar antes disso também, né, que o Bolsonaro diz que aceita que o Lula seja eleito, que vença as eleições, desde que seja feito numa eleição auditável, né? Então, novamente, ele forçando para a questão das urnas com impressoras, né? A Câmara aprovou urgência de votação que proíbe a suspensão de aula presencial, né? Ainda não está definido o que vai ser efetivamente aprovado ali, etc, né? Mas o que foi definido? Que não precisa fazer uma comissão para isso, vai direto ao plenário, né? Então a votação, e aí fica um pouco mais rápida, né? Vai direto à votação, fica um pouco mais rápido o processo, provavelmente deve acontecer nas próximas semanas, na próxima semana ou na outra, né? Nos próximos 10, 15 dias aí deve acontecer essa votação. O Arthur Lira, ele recebeu uma intimação, né? A gente trouxe aqui do STF perguntando por que ele não estava analisando os pedidos de impeachment, e ao que tudo indica ele vai dizer ao STF que a Constituição não lhe dá prazo para analisar os pedidos de impeachment. Além disso, ele vai falar que isso também já era válido com o Rodrigo Maia, né? E que 60 pedidos de impeachment que tem lá com ele já eram da época do Rodrigo Maia, né? Então, que não existe um prazo para isso e que vai ser analisado provavelmente quando ele entender que for melhor, né? Aí, se vai seguir para frente ou não, é outros 500. O Senado ele oficializou a nomeação da CPI da pandemia, né? E essa CPI deve começar em até 10 dias também, né? E com o Renan Calheiros provavelmente à frente da comissão, né? Ainda falta a oficialização dos cargos, né? Mas é um ponto aí para a gente ficar observando também. O Senado ele também autorizou a atualização do valor de imóvel no imposto de renda, né? Então, pelo texto aprovado no Senado, é possível que se atualize o seu imóvel de acordo com a evolução do imóvel em si, da valorização do imóvel, e com isso você vai pagar cerca de 3%, né, do valor do imóvel. Isso significa que se você atualizar o imóvel antes, você consegue pagar 3% em vez de pagar apenas 15%, né? E isso aí vai dar um cenário bem interessante, né? Passando agora aqui para o ministro do Bento Albuquerque, né, que é o ministro de Minas e Energias. Ele disse que o Brasil está evitando estratégias rígidas na matriz energética para aproveitar diversas fontes de energia e novas tecnologias, né? A gente quase nunca fala aí de Minas e Energias, né? É um ministro mais que não aparece tanto, né? A gente traz muito aqui sempre do Paulo Guedes, mas dessa vez a gente trouxe, ou do ministro Tarcísio, também aparece muito da infraestrutura, né? O Paulo Guedes do ministro da Economia, mas o ministro Bento Albuquerque, né? Essa informação eu acho relevante pelo seguinte, né? Existe uma tendência, né, no mundo da mudança por matrizes energéticas mais limpas, né? E uma cobrança em cima dele sempre vai ser feita, mas essa sinalização dele eu enxergo como positiva, no sentido de que se a gente fizer muita rigidez, né, e a legislação nossa gosta de fazer isso, se tornar muito burocrático, a gente pode deixar de aproveitar alguma situação, né? Mas no caso aí, ele fazendo isso, ele permite com que qualquer situação que venha a aparecer, a gente ainda possa aproveitar ela e a situação seja alterada conforme a evolução. E a gente sabe muito bem de que o que está acontecendo hoje, né, no Brasil pode, em termos tecnológicos, né, é completamente diferente do que vai acontecer daqui a um ano, né? A tecnologia tem evoluído cada vez mais rápido, então é muito bom a gente ter esse cenário aí aberto para essa situação. Já passando para a parte de mercado,
né, passando para a parte de mercado, do mercado brasileiro, né, o Ibovespa hoje, dia 16/4, ele fechou a 121.114 pontos, uma alta de 0,34%. Na semana a gente teve uma alta de 2,37%, em abril estamos com uma alta de 3,84%, e no ano então a gente fica com uma alta de 1,76%, né? A gente teve um cenário bem positivo aí, um cenário de evolução do Ibovespa nessa semana, né, que trabalhou bem, né, para ajudar aí a gente chegar nesses números de hoje. Né, voltamos aos 121 mil pontos, aos 120 mil pontos, passamos dele, né, que era o topo que a gente tinha chegado lá atrás. Então vamos ver agora o que acontece, se a gente consegue manter essa pontuação para daqui para frente só evoluir. O dólar Petax, né? O dólar Petax fechou hoje 5,6328, uma alta de 0,17. Depois, ao longo do dia, ele caiu um pouco mais, tá, pessoal? Mas então a gente teve uma queda, mas o Petax continuou em positivo, né? Subindo. Na semana foi de uma alta de 0,92%, mas em abril a gente ainda está com uma queda de 1,13%. Porém, em 2021 o dólar ainda está subindo 8,39%. Né? Vamos ver como que vai comportar aí na próxima semana, para ver se a gente tem uma redução mais acentuada da cotação do dólar, né? O Euro Petax ele fechou hoje a 6,7481, uma alta de 0,30%. Na semana uma alta de 1,54%, em abril uma alta de 0,85%. E em 2021 uma alta de 5,80%, ainda bem alto também aí o Euro Petax. Coronavírus, né? Foram vacinados já 25,4 milhões de pessoas, né? Dessas 8,5 milhões já receberam a segunda dose, né? Então a gente teve uma evolução boa aí nessa última semana também. O total de casos passou para 6,5% da população, já são 3.746.681 casos, isso aí atualizado até mais ou menos meio-dia. Já são recuperados 12.236.295 pessoas, né, que dá mais ou menos 89% dos casos aí, né, um aumento aí em relação ao mês passado, a semana retrasada, né, passada. Em tratamento, a gente ainda tem 8,3% dos casos, que é 1.144.942 pessoas. E em mortes, a gente tem 365.444 pessoas. O ponto aí de atenção fica no aumento considerável, né, que a gente já está do número de mortes em relação ao número de casos. A gente já atinge aí 2,7% dos casos. Né? Há um tempo atrás, a gente estava sempre na faixa de 2,5%. Então a gente está tendo um cenário aí um pouco mais negativo nessa situação. O diretor do Centro Chinês para Controle e Prevenção de Doenças, né, ele afirmou que as vacinas chinesas não têm taxas de proteção muito altas, né? Então isso aí acende um alerta, né? Principalmente aqui para o Brasil, que a nossa vacina, a maior parte da nossa população está sendo vacinada pela Coronavac, né, que é uma vacina chinesa, né? Então eles inclusive estão pensando em formas de aumentar essa proteção. O que ele diz também que com um tempo maior a proteção tende a aumentar, um espaçamento maior entre as vacinas. Por outro lado, a Moderna, ela diz que sua vacina é 95% eficaz em casos graves 6 meses após a segunda dose. Então você toma a segunda dose, depois de 6 meses a situação melhora consideravelmente para você. Então é um ponto aí para a gente ficar de olho também. Eu tô vendo aqui, antes da gente dar uma continuada, o Amilcar aqui, ele está perguntando se a bolsa está tão promissora, por que o câmbio está tão ruim. É o que eu estou falando, a bolsa está promissora, mas o câmbio tem melhorado, tá, Amilcar? Agora, são cenários um pouco diferentes. O que aconteceu muito, a gente teve uma desvalorização muito forte do real,
né? E a bolsa ela conseguiu recuperar, mas a bolsa ela recuperou porque teve novas entradas, né? Com a taxa de juros muito baixa, teve novas entradas de brasileiros, né? Então colocando dinheiro na bolsa. Já no câmbio, o câmbio não teve tanta essa movimentação assim. Inclusive com a parada do turismo, isso impacta consideravelmente também o câmbio, né? Pode ser esse um dos fatores que pode estar levando a esse cenário, né? E a Silmara, a Silvana tá. A Silvana, que eu fui ler, Silvana Martins ficou Sil aqui, a Silvana tá reclamando do câmbio do euro, né? O câmbio do euro realmente está complicado, né? Pedersoli aqui falando do PF. PF, polícia, não entendi, Pedersoli, se você puder detalhar um pouquinho mais, a gente comenta aí. Dando continuidade aqui então, no Banco Central do Brasil, o Banco Central do Brasil ele descartou a possibilidade de o Pix ser desativado por falta de verba, né, que sustente a tecnologia necessária para manter o sistema, né? Então teve uma notícia vinculada aí também, né, teve uma notícia vinculada aí que falando que a possibilidade com a falta de orçamento aí de precisar descontinuar o Pix, mas o Banco Central já descartou. Entendi aqui, Pedersoli, na hora que você está falando PF, né, PF na Bolsa, né, assim, realmente o aumento de pessoas físicas na Bolsa, que eu acho que é um ponto que está ajudando a Bolsa a subir e que não está fazendo tanta diferença assim ainda no câmbio, mas eu acho que isso pode acabar acontecendo em algum momento, tá? Mas vamos ver se a gente continua com as taxas de juros tão baixas, né? Inclusive, por falar em taxa de juros, a gente traz aqui a pesquisa Focus, né? A pesquisa Focus traz que o Selic para 2021 já está prevendo para 5,25, né? Para encerramento de 2021 em 5,25. Aumentou em relação à semana passada, então a gente já passou de 5%. Então vamos enxergar aí como que vai acontecer isso, mas esse aumento de taxa de juros com certeza vai interferir aí no aumento de número de pessoas físicas na Bolsa, né? Falando de pesquisa Focus ainda, o IPCA para 2021 foi para 4,85, aumentou, voltou a subir, né? O PIB 2021 foi para uma queda está com uma alta de 3,08 em relação ao PIB de 2020, mas já é a sexta semana de queda seguida, né, consecutiva. E o câmbio para 2021, né, está previsto para 5,37. A terceira semana de alta seguida, né, mas a gente enxerga aí uma diferença, né? Que nem eu estava comentando e aí fazendo essa ligação com o que o Amilcar falou lá e perguntou, né? O dólar ele está hoje PETAC 5,63,28, né? Mas a expectativa da pesquisa Focus é que o dólar feche em 5,37, né? Então a gente ainda tem aí quase 30 centavos aí, 30 centavos, vamos falar que arredondar em 30 centavos de diferença, né, para uma queda na expectativa da pesquisa Focus hoje, né? Então a grande questão é quando que isso vai acontecer de forma mais acentuada, né? Pelo menos pela pesquisa. Claro que ao longo do tempo isso aí pode subir, né? A pesquisa pode ir aumentando e não chegarmos nesse 5,37, ou pode inverter também e passarmos do 5,37. Não tem nada aqui que é fixo, tá, pessoal? Isso aí não é uma recomendação, não é uma garantia, não é nada. É só uma análise da notícia atual, tá? E por fim não, complementando aqui, o IBGE ele trouxe pra gente que o volume de serviços no Brasil avançou 3,7% à frente referente a janeiro. E aí, voltando lá no Amilcar, né? Amilcar, o aumento do volume de serviços demonstra um aumento da economia para as empresas, né? E as empresas estão na bolsa. Se as empresas estão na bolsa, a bolsa melhora aí também, está tendo alguma coisa aí impactando. As vendas no varejo já cresceram somente 0,6% em fevereiro, então quase não cresceram, né? E o IBGE também trouxe uma informação que eu acho importante da gente avaliar, que é que a internet ela chega para 88,1% dos estudantes com mais de 10 anos em 2019, né? Ela traz a informação de 2019, não temos a informação ainda de 2020, muito menos a de 2021, mas 88,1% dos estudantes possuem acesso à internet. Ou seja, a gente tem aí mais de 12%, né? 12% dos estudantes sem acesso à internet e sem a capacidade de estar tendo aula online, né? Então, que estão aí há um ano sem ter aula, né, basicamente.
Além disso, o que pesa consideravelmente é que 95% desses estudantes que não possuem acesso à internet são de escolas públicas, né? Então, e normalmente, infelizmente, né, as escolas públicas são tomadas pelas classes mais baixas, né, são presenciais nas classes mais baixas, o que significa que o aluno da escola privada de alguma forma está conseguindo continuar os seus estudos, enquanto o aluno da escola pública está ficando parado, e aí que vai aumentar uma diferença de conhecimento entre os dois e consequentemente vai atrasar a vida do aluno mais pobre, né, do aluno da escola pública, que consequentemente vai ter mais dificuldade em conseguir se qualificar para o mercado de trabalho e na sequência a bola de neve vai continuando, né? Então, um ponto aí de ficar de olho. E é por isso, inclusive, que tem a questão da PEC lá na Câmara para proibir as aulas a proibir a suspensão de aulas presenciais, né? Então a discussão gera nesse meio aí. Claro que a gente tem a pandemia, tem que levar em consideração e é um risco sim ir para a aula, e eu não estou entrando nesse mérito se deve ou se não deve ir em termos de ciência, mas a gente tem que avaliar todos os cenários possíveis, né, e ter todas as informações até para a gente tomar uma decisão na nossa cabeça, já que a gente não é a gente que decide, se a gente é a favor ou contra, né? E a FGV, por fim, né, a FGV trouxe o GP10 aí, ele subiu 1,58% em abril, né? Cabe ressaltar que isso aí é uma desaceleração, né? Eu até comentei aí no grupo de WhatsApp que eu tenho com algumas pessoas, com alguns investidores, né? Que as matérias sempre falam em desaceleração, né? Mas a desaceleração ainda é bem alta. Ela é desaceleração porque está reduzindo, o percentual ele aumentou, o percentual ele é menor do que foi no mês anterior, no mês anterior. Porém, ele ainda é um percentual bem alto, né? Uma alta de 1,58% aí é bem considerável, né? Bom, basicamente o que eu tinha para trazer para vocês hoje era isso, né? Eu vou dar uma olhada aqui agora no Instagram da Maril se tem algum ponto aqui para a gente comentar, né? De qualquer forma, tô até invertendo aqui, né? Vamos ver se tem alguma coisa aqui para a gente falar aqui. Basicamente, deixa eu ver. Basicamente que a gente não teve nenhuma pergunta específica lá ainda, né? Se alguém ainda lá não criou esse costume ainda, né? Mas a gente está à disposição, tá, pessoal? Quem quiser fazer pergunta sempre pode fazer aqui pelo Instagram da Maril, pode fazer pelo meu também aqui, pode mandar tanto no privado quanto nos comentários, onde quiser a gente dá um jeito de responder, né? Pode chamar também pelo WhatsApp, que tem lá no nosso site também, quem quiser, né? Então estamos à disposição para poder trazer todos os esclarecimentos possíveis, e qualquer dúvida que vocês tiverem a gente está sempre à disposição. Agradeço novamente a paciência de todo mundo, peço que todo mundo curtem, compartilhem, chamem os amigos para as próximas, e fica sempre gravado no IGTV para quem perdeu e poder participar melhor nas próximas, tá bom? É isso, muito obrigado, um bom final de semana para todo mundo e uma ótima semana na semana que vem. Até mais, tchau, tchau.